noite. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus para a sua vida, né? Aproveitando esse veículo, a internet, e trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu gostaria de falar sobre o assunto escolhas de nossas vidas. E a gente vai trabalhar no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 3. Estarei lendo essa palavra, que diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos estar orando neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. E neste momento, Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Me usa como instrumento nas tuas mãos. Deus, perdoe as minhas falhas, perdoe os meus pecados. Eu te faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Então, sempre que eu leio a história de José, sempre que eu estudo a história de José, eu me emociono. Uma história muito linda. Uma história de altos e baixos. Uma história de desprezo, rejeitação, de calúnia, mas também de superação, de perdão e de amor. Em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, nós encontramos a história de José, onde é rejeitado pelos irmãos e vendido com o preço de escravo ao Egito. É difamado pela mulher de Potifar e preso indevidamente por ele. Um homem que andava com Deus, teve superação e se tornou governador do Egito. Me faz pensar que José, ele era rejeitado, né? A palavra de Deus fala que os irmãos dele tinham inveja dele, e ele era rejeitado pelos irmãos. Me faz pensar que ele era como se fosse um mendigo, né? Ele ficava isolado, deixado de lado. E esse José, então, de rejeitado, de mendigo, ele se torna governador do Egito. E vamos aprender com as escolhas que José teve para a nossa vida. Como eu falei, o tema da pregação é escolha de nossas vidas. Escolhas de nossas vidas. Em nossas vidas não somos regidos por sonhos, e sim por escolhas que fazemos. Quase tudo o que vivemos hoje são resultado do que escolhemos no passado. A palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 3, verso 6, diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que significa isso? Reconhece a Deus na sua vida em tudo que você for fazer, que Ele vai endireitar o seu caminho.
E qual foi a primeira escolha que José teve? Eu marquei aqui que essa primeira escolha que José fez foi fundamental na vida dele. Foi a base de tudo na vida de José. E que com certeza é a base para a sua vida. É a base para a minha vida. E a primeira escolha que José teve, que Deus era o Senhor de sua vida. Deus era o Senhor da vida de José. Olha o que diz Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao 5. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 39, do 1 ao 5. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Amém. José então escolhe andar com Deus. José escolhe o Senhor para a vida dele. Versículo 2 do 39. O Senhor era com José. Por mais foram as dificuldades e tribulações que José passou, o Senhor era com ele. O Senhor é com a sua vida. As dificuldades que você está passando, o Senhor está no seu barco. A tempestade que você está passando hoje, não se esqueça, Jesus está no seu barco. E a segunda escolha que José fez é que ele não desprezou o dom que Deus deu para ele. E eu faço uma pergunta, qual foi o que Deus deu a José? Adivinhador de sonhos. José, ele era sonhador e também era adivinhador de sonhos. Ele teve 2 sonhos com a sua família. Ele revelou os sonhos dos 2 presos e ele revelou o sonho de Faraó. Eu gostaria que você abrissem a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu estarei folheando a palavra de Deus, trazendo alguns versículos para o coração de você que está nos ouvindo. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 14 ao 16. Apóstolo Paulo falando com o jovem Timóteo, que diz assim a palavra de Deus: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você tem que guardar, você tem que desfrutar dos dons que Deus deu para você. Você não deve esconder o dom que Deus deu para você. Você não pode desprezar esse dom. Porque quando você
pratica o dom que Deus te deu, você abençoa vidas. Você é abençoado e abençoa vidas. Foi isso que aconteceu com José. José abençoou vidas. Da mesma forma foi Timóteo, que eu acabei de ler. Essa foi a segunda escolha que fez de não desprezar o seu dom. Não despreze seu dom, meu querido. Não despreze o seu dom, minha querida. E a terceira escolha que José fez foi fugir da tentação. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 39, do versículo 11 ao 12. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhes disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Essa passagem, eu acredito que você conheça, né, que é a mulher de Potifar, que queria deitar com José. Mas José foge da tentação. Né? A palavra de Deus fala que ele saiu fugindo para fora. E é isso que devemos fazer. Precisamos fugir da tentação. Uma das escolhas que devemos fazer em nossa vida é fugir da tentação. Tem alguns versículos que eu deixei aqui como base para compartilhar, mas eu estarei falando para vocês, né, como referência, se quiserem anotar e depois ler. Vai falar sobre isso. Fuja da tentação. Tiago, capítulo 4, verso 7. 1 Tessalonicenses 5, 22. 2 Timóteo 2, 22. E 1 Pedro 5, 8. Eu vou compartilhar, vou ler aqui 2 Timóteo 2, 22. Vamos ver o que vai dizer aqui. 2 Timóteo 2, 22. Que diz assim a palavra de Deus: Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge das paixões da juventude, da mocidade. Foge das propostas que o mundo te oferece. A palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final são caminhos que levam à morte. Isso é uma das escolhas que devemos fazer. É fugir do pecado. É fugir da tentação. Foge da aparência do mal. As nossas escolhas são os resultados e consequência do nosso futuro. As nossas escolhas são o resultado e consequência dos nossos futuros. E a quarta escolha e última que José fez e que devemos fazer em nossa vida é não guardar rancor. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 31. Efésios 4, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós, longe, toda amargura. José escolheu não guardar rancor.
José tinha tudo para descontar de pior aos seus irmãos. Tudo. Ele tinha tudo para descontar o pior. Aqueles irmãos que desprezaram e venderam. Aí a gente vai ver o que aconteceu em Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 20. Gênesis 50, do 15 ao 20, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, ele tinha tudo para matar os seus irmãos, ou pedir para alguém matar, porque ele era o governador. Ele era o governador de Egito. Mas José não agiu assim. A palavra de Deus em Romanos 12, 21 vai dizer: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É isso que devemos fazer. Você não pode guardar rancor. Um cristão não pode guardar. Nós temos que liberar o perdão. Olha o que diz Mateus capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6, o verso 14 e 15, diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É isso, nós temos que liberar o perdão. Nós temos que perdoar. Nós não podemos guardar rancor. Imagine só se José guardasse rancor assim que foi levado para o Egito. Essa história não tinha um final feliz. Aprendemos aqui com José as 4 escolhas que ele teve. E com essas 4 escolhas, nós devemos trazer ela para nós. Trazer ela para nós. E vivê-la. Né? Aprendemos aqui que as escolhas de nossa vida, assim como José teve as suas escolhas, nós devemos, como base de tudo em nossa vida, nós devemos deixar que Deus, que Jesus Cristo seja o Senhor de nossa vida. Assim como Deus era com José. A segunda escolha: não despreze o seu dom. A terceira: fuja da tentação. E finalizando, a quarta: não guarde rancor. Gostaria de concluir essa mensagem. Vamos refletir nessa história de José. Mesmo sabendo que os momentos difíceis que passou não foi diretamente consequências de escolhas dele, mas aprender com ele que nas suas escolhas foi que obteve a superação, sendo a base de tudo uma vida dedicada a Deus. E assim eu termino a mensagem, que Deus
os abençoe e que você se dedique cada dia mais a viver uma vida santa que agrada a Deus. Amém? Deus abençoe.